Ora, muito boa tarde. Obrigado a todos por terem vindo. Como sabem, eu chamo-me Eduardo Valente, sou investigador convidado da Plataforma para o Crescimento Sustentável, responsável pelo projeto de investigação Portugal e União Europeia. Eu hoje estou aqui para vos apresentar o documento de apoio que foi distribuído esta tarde, precisamente sobre o tema da sessão de hoje, a União Europeia no pós-eleições e agora. Este é um documento que foi preparado em torno de 3 questões, enfim, nós identificámos como importantes no quadro do debate deste tema de hoje. Uma primeira sobre o resultado das eleições europeias e o processo de seleção do Presidente da Comissão Europeia. Uma segunda sobre o crescimento, já verificado, das forças populistas, radicais, eurocéticas e as suas consequências para o equilíbrio político e democrático do Parlamento Europeu. E uma terceira sobre o impacto deste resultado eleitoral no aprofundamento do projeto de construção europeia. Comecemos então pela primeira pergunta. Eu acho que um dos aspectos essenciais que há de destacar aqui, antes de explorar esta relação, é que estas eleições foram certamente diferentes de todas as anteriores, porque houve uma nova relação entre o resultado das eleições europeias e o processo de seleção do Presidente da Comissão Europeia. Esta relação deve-se a uma alteração introduzida pelo Tratado de Lisboa, que estipula que o Conselho Europeu, isto é onde estão representados os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Europeia, deve ter em conta o resultado das eleições europeias, isto é, quando nós elegemos deputados para o Parlamento Europeu, e consultar, aliás, o Parlamento Europeu antes de escolher, de nomear um candidato a Presidente da Seleção da Comissão Europeia. Este foi, enfim, o Tratado estabelece primeiramente esta relação entre estes dois elementos, não desenvolve em grande detalhe a natureza desta relação. Aliás, há que destacar que, tendo em conta já, enfim, um déficit democrático identificado a nível europeu, isto é, enfim, a falta de legitimidade democrática das eleições europeias, quer, enfim, do ponto de vista da percepção, quer do ponto de vista real, como uma diversidade de fatores, várias instituições aproveitaram esta oportunidade para reforçar este laço, um laço entre as eleições e a seleção do Presidente, mas também um laço entre os cidadãos e os decisores europeus, e, portanto, tanto a Comissão Europeia como o Parlamento Europeu emitiram recomendações no sentido de se consolidar o espaço europeu, no sentido de se personalizar a campanha para as eleições europeias, e o que acabou por se fazer foi apresentar candidatos à presidência da Comissão Europeia, apresentar programas políticos à presidência da Comissão Europeia. Vocês poderão ter certamente visto que foram organizados debates televisivos entre os vários candidatos, enfim, tanto na esquerda como Martin Schulz, como na direita Jean-Claude Juncker, enfim, liberais, Verhofstadt, não vou estar agora a citar todos os candidatos, que esses próprios candidatos fizeram uma campanha europeia, enfim, estiveram presentes inclusive em Portugal, Schulz e Jean-Claude Juncker, mas que este artifício todo, enfim, este esforço adicional que foi feito, por um lado, para estimular a participação eleitoral dos eleitores, para fortalecer a ligação entre os cidadãos e as instituições europeias, entre as elites, enfim, entre os decisores europeus, a par desse esforço, há que ver que, enfim, no final, no tratado, esta seleção depende, no final do dia, de 2 elementos, que depende, por um lado, no Parlamento Europeu, assim, de um apoio dos eurodeputados, ou seja, de uma maioria absoluta, 376, 751, se não estou enganado, e que depende também de uma maioria qualificada no Conselho Europeu, uma maioria, enfim, bastante complexa, são 15 de 28 Estados-membros, 62% da população da União Europeia, enfim, um conjunto de critérios que estão, aliás, explicitados no documento que eu vos entreguei, e, portanto, que ao folhearem poderão ver claramente esses elementos. Nós hoje em dia sabemos que do lado, enfim, do Conselho Europeu, segundo relata o Der Spiegel, que 22 de 28 Estados-membros terão, à partida, considerado apoiar o candidato que recebeu mais votos. Isto foi o candidato Jean-Claude Juncker. Der Spiegel relata isto são governos quer de esquerda, quer de direita. Como podemos ver aqui, enfim, os que têm um ponto são os governos que terão apoiado Juncker, portanto, são conservadores, de esquerda, sociais-democratas, socialistas, liberais, independentes. O ponto de interrogação serão os que, à partida, não terão manifestado
esse apoio. Do lado do Parlamento Europeu, sabemos que não há, ou melhor, não se manifestou uma maioria clara a favor de nenhum dos candidatos existentes, o que nos coloca a questão de saber qual será o compromisso, qual será a coligação que será gerada dentro desta instituição para apoiar um dos candidatos, se é que realmente haverá alguma coligação, algum compromisso em favor de um dos candidatos que foram apresentados na campanha eleitoral europeia. Portanto, podemos ver aqui, enfim, o PPE corresponde a centro-direita, a Aliança Progressista, enfim, Sociais-Democratas Socialistas, SND, centro-esquerda, liberais, centro, podemos dizer, verdes, ALE, centro-esquerda, enfim, por aí em diante. As negociações hoje em dia estão, enfim, obviamente em curso. Eu queria dar-vos, pelo menos, um aperço, uma ideia do estado atual da situação e, portanto, nós sabemos que o Parlamento Europeu, tendo em conta todo o processo de campanha eleitoral para apresentar candidatos, para fortalecer a ligação entre os cidadãos e as instituições europeias, enviou uma carta na passada terça-feira ao Conselho Europeu a explicitar, aliás, ou melhor, a afirmar a sua posição. Esta posição é de que o candidato com o maior número de votos deveria ser o candidato que teria a primeira possibilidade de gerar esses apoios, ou seja, a maioria qualificada e a maioria absoluta numa instituição e noutra. Podemos dizer, pelo menos, que o Conselho Europeu, ou melhor, alguns Estados-membros não receberam de bom agrado essa notícia de intenções, declaração de intenções por parte do Parlamento Europeu, precisamente porque isto representava uma posição unida do Parlamento Europeu perante o Conselho Europeu e, portanto, de certo modo, alguns dos Estados-membros consideravam que o Parlamento Europeu poderia estar a tentar impor uma posição e que isso poderia criar um precedente no futuro. Alguns dos Estados-membros que se opuseram focalmente, que anunciaram reticências em relação à consideração do candidato Juncker foram a Holanda, a Hungria, o Reino Unido, a Suécia, a Alemanha, na altura, um pouco por querer-se por influência do Reino Unido, terá manifestado também essas reticências, ou seja, não apoiar diretamente e imediatamente este candidato. No momento atual, nós temos um Presidente do Conselho Europeu que foi mandatado para organizar, levar a cabo consultas entre estas duas instituições, ou seja, os grupos parlamentares no Parlamento Europeu e os Estados-membros. A ideia é gerar um consenso em torno a um dos candidatos existentes, possivelmente considerar a partir deste primeiro candidato. As conclusões destas consultas deverão ser anunciadas no final deste mês, porque isto é um processo em curso, 26, 27 de junho. Eu acho que, tendo em conta o estado da situação, há que explicitar, além de mais, um conjunto de fatores que tornam esta situação, esta negociação um pouco mais complicada do que pode parecer ao princípio, ou seja, não se trata simplesmente de eleger um dos candidatos que foram apresentados junto à campanha eleitoral europeia. Isto é uma negociação entre duas instituições, é uma negociação entre vários atores dentro destas próprias instituições e, além de mais, é uma negociação por vários cargos de chefia europeus, seja do Presidente da Comissão Europeia, seja do Presidente do Parlamento Europeu, do Eurogrupo, da alta representante para a política externa e de segurança. E, portanto, este, aliás, foi um dos argumentos invocados por Angela Merkel esta semana para dizer que haveria que ponderar calmamente e considerar todos os fatores antes de tomar uma posição. A resposta, tendo em conta todos estes fatores, obviamente, à pergunta que nos foi colocada é que o impacto do resultado eleitoral sobre o processo de seleção do Presidente da Comissão Europeia será, obviamente, indireto, limitado e incerto. Está em jogo, até certo ponto, a credibilidade democrática do sistema político europeu, porque foi dado a pensar, a crer aos cidadãos europeus que teriam uma maior influência sobre a seleção do Presidente da Comissão Europeia desta vez e, portanto, que o mínimo que se poderia pedir era que os atores europeus agora tomassem em consideração o candidato que recebeu mais votos e, aliás, um dos motivos de querer se reporta, aliás, o Der Spiegel, que terá mudado a opinião de Angela Merkel em relação ao apoio a Jean-Claude Juncker foi precisamente a sua opinião pública interna, que se manifestou ante a ideia de que Merkel, agora, enfim, após ter apoiado Juncker, não o apoiaria neste momento. Está em jogo também
o papel dos partidos políticos europeus, porque foram eles que apresentaram candidatos, foram eles que apresentaram programas políticos para a Comissão Europeia e, portanto, se realmente este sistema de que se chama os Spitzenkandidaten, portanto, os candidatos à Comissão Europeia, vingar, poderíamos pensar que os partidos políticos europeus, para além de agregadores de vários partidos políticos nacionais, poderão tomar um maior papel no que diz respeito à consensualização das políticas europeias, isto sobretudo a prazo. E está também em jogo o futuro do projeto de construção europeia, nomeadamente as relações entre os Estados-membros, até porque um dos motivos porque Juncker não terá recebido o apoio da maioria dos Estados-membros esta semana terá sido em parte porque David Cameron, apoiado por outros Estados-membros, terão oposto a esta candidatura, acreditando que Jean-Claude Juncker seria demasiado federalista. Portanto, há aqui, mais do que uma mera candidatura, está em jogo toda uma visão sobre o que deve ser a União Europeia, o que nós queremos para a União Europeia e o que representam estes candidatos e os seus programas políticos. Um bocadinho de água. Em relação à segunda pergunta, sobre o crescimento das forças políticas radicais e eurocéticas e o Parlamento Europeu. As forças políticas dividem-se em 4 grupos, atualmente. Populistas radicais e eurocéticas, digamos, em bom rigor. No grupo dos não inscritos, onde encontramos sobretudo grupos de extrema-direita, cujos meros elementos que reúnem são posições contra a imigração, contra o euro, algumas reticências, podíamos pôr assim, em relação ao sistema de democracia representativa. O grupo de liberdade e da democracia, que inclui representantes da direita autonomista, mais uma vez, enfim, com elementos que os unem, embora mais moderados, imigração e oposição ao euro. Dentro do grupo de conservadores e reformistas europeus, criado, salvo erro, pelo Partido Conservador Britânico, encontramos representantes da direita eurocética e anti-integração europeia, com divergências, enfim, sobre estes temas de imigração e euro, mas sobretudo com posições contra, obrigado, a transferência de mais competências para o nível europeu e depois, enfim, do lado da esquerda, Unitária Europeia, Nórdica Verde, representantes da esquerda radical, que não se opõem necessariamente à integração europeia, mas opõem-se sim à sua atual orientação, ou seja, de como a política comercial é levada a cabo, de como a integração do mercado único é levada a cabo, de como a governação do euro é feita. Eu gostaria, sobretudo, de salientar, enfim, os resultados, para esta altura já são conhecidos, enfim, houve realmente o aumento das forças eurocéticas, políticas radicais, em 2014. Eu acho que os mais salientes foram, sobretudo, no Reino Unido, na Grécia e em França, porque foram aqui onde estes países se tornaram as primeiras forças políticas. Vemos o UKIP, muito conhecido, enfim, que da segunda posição passou para a primeira, de 13 eurodeputados passa para 24 eurodeputados. A coligação da esquerda radical, de Syriza, liderado pela Alexis Tsipras, que também foi um candidato à Comissão Europeia, passa a ter 6 eurodeputados, quando só tinham um anteriormente. E a Frente Nacional Europeia, um dos Estados com maior população na União Europeia, passa de 3 para 24 eurodeputados e está, aliás, agora a tentar formar um grupo parlamentar europeu. Porquê é que os grupos parlamentares são importantes? Porquê é que estas forças podem vir a ter influência? São importantes porque, têm acesso a fundos, 2, têm antena, 3, podem liderar encontros e comitês, e 4, podem preparar e emendar relatórios. A sua influência deve-se a um conjunto de fatores. Nós sabemos que, apesar de os números de eurodeputados terem crescido, a coesão interna e a capacidade para estabelecer coligações de maioria com outros partidos não são necessariamente os pontos fortes destas forças políticas radicais e eurocéticas, precisamente porque porque elas são muito diversas e porque há divergências ideológicas muito fortes entre estes partidos, enfim, entre os seus componentes, e, portanto, que um aumento nominal não se reflete necessariamente num aumento real da sua influência dentro do Parlamento Europeu. Isto não quer, no entanto, dizer, como vocês poderão, aliás, ver no documento que vos foi distribuído, que este aumento não tenha qualquer espécie de impacto a nível do equilíbrio político e democrático do Parlamento Europeu. Muito pelo contrário. Nós temos verificado uma polarização política, ou seja, tanto do lado da esquerda como da direita. Tem havido um crescimento das forças políticas. Nós sabemos que não vai haver ligações centro-esquerda e centro-direita neste Parlamento Europeu e, portanto, que isso vai dificultar a capacidade de
serem promovidas alternativas políticas para o projeto de construção europeia a nível europeu. Sabemos que tanto o centro-esquerda como o centro-direita são obrigados a cooperar mais. Fala-se a nível europeu de um consenso forçado. Como poderemos ver aqui, a nível, hoje em dia, no Parlamento Europeu, um Parlamento que tem cada vez mais poderes, é muito importante ter uma maioria absoluta, porque no que se chama numa segunda leitura, portanto, no processo legislativo, essa maioria absoluta permite ao Parlamento Europeu fazer emendas, por exemplo, relatórias e leis que vão ser consideradas. Hoje em dia, essa maioria absoluta representa os ditos 366, 751 deputados. Nós sabemos que ela só vai ser possível com uma união do PPE e dos sociais-democratas, possivelmente com os liberais, mais plausível, com 469 deputados, ou os verdes, com 462, enfim, inclusive uma grande coligação com todos os membros. As consequências de este fenómeno são que a clivagem pró-União Europeia, anti-União Europeia, eurocéticos aumenta, em prejuízo da clivagem esquerda e direita. Mais uma vez, a possibilidade de se desenvolverem alternativas às várias políticas da União Europeia diminui. Limita-se, como eu disse, este fenómeno diminui do caráter democrático do Parlamento Europeu e reforça, sobretudo, o argumento eurocético, segundo o qual, às vezes com alguma razão, não existe uma diferença real entre o centro-esquerda e o centro-direita. Por último, uma das consequências importantes, ou seja, não só a nível europeu, mas a nível nacional, e que tem um efeito a nível europeu, é que este aumento das forças políticas radicais e eurocéticas pode levar os partidos políticos nacionais que se sentem mais ameaçados, normalmente, como vocês viram no quadro anterior, salientei o Reino Unido, a França e a Grécia, a cooptar posições desses próprios partidos. Nós vimos isso mesmo antes das eleições, se não me engano, dia 23, quando o Nicolas Sarkozy, o presidente, aliás, ex-presidente da França, fez um apelo à revisão do espaço Schengen, pensando assim, provavelmente, que conseguiria o MP, seu partido centro-direita, acaparar alguns dos votos da Frente Nacional, partido de extrema-direita em França. Outro exemplo que podemos mencionar foi, aliás, uma notícia que saiu hoje mesmo, no EU Observer, sobre um apelo do Reino Unido. Um dos ministros do governo terá a visitar a Alemanha, fazendo pressão que, à luz dos resultados das eleições europeias, era necessário ter em consideração um problema que constituía o facto de os cidadãos da União Europeia poderem circular livremente dentro deste espaço e, portanto, aproveitar-se dos sistemas sociais dos vários Estados-membros. Concluindo com a terceira questão que nós vamos abordar, e, portanto, isto, eu quero realçar que isto são apenas temas que querem linkar para o debate que se segue. Há várias abordagens possíveis, enfim, nós podíamos ter olhado para a composição dos grupos parlamentares, podíamos ter olhado para a composição das delegações nacionais, nomeadamente, enfim, ver nos grandes Estados-membros, a Alemanha, quais são as principais forças. Eu optei por os dois ângulos aqui mencionados, enfim, do processo de seleção da Comissão Europeia e do crescimento das suas políticas radicais e eurocéticas. Porque é que este processo é importante para o funcionamento da Comissão Europeia? É importante porque o desfecho do processo que está em curso pode vir a ter um impacto sobre este aprofundamento, pode vir a ter um impacto sobre a orientação política da Comissão Europeia, das políticas europeias e resultantes. Existe hoje um debate precisamente sobre este tema, em que alguns se opõem precisamente à ideia de que se devam eleger candidatos apresentados nas campanhas eleitorais europeias, ou seja, candidatos dos partidos políticos europeus, isto porque geraria uma dependência excessiva da Comissão Europeia em relação ao Parlamento Europeu, o que, por sua vez, poderia romper o equilíbrio interinstitucional, que poderia descredibilizar o Executivo Europeu enquanto um garante dos tratados da União Europeia e garante do bem comum, do interesse comum europeu, e poderia minar a confiança dos Estados-membros da União Europeia, nesse sentido. Os contra-argumentos, obviamente, enfim, são vários. Eu quero apenas deixar aqui uma visão minimamente equilibrada. O facto, enfim, da Comissão Europeia já ter uma importante carga política, enfim, os comissários são frequentemente políticos e ministros. O processo de seleção, enfim, é conjunto, é levado a cabo pelos partidos políticos europeus, que os partidos políticos europeus são apresentados tanto no Conselho Europeu como no Parlamento Europeu.
e que, enfim, apesar, obviamente, deste debate, apresenta-se, enfim, a necessidade de reforçar a legitimidade democrática de uma instituição europeia, que tem hoje, aliás, competências em áreas determinantes da vida nacional, nomeadamente, enfim, nos termos orçamentais. Esta análise deveria ser feita também do ponto de vista do crescimento das forças políticas radicais e eurocéticas, enfim, tendo em consideração os vários temas que vão marcar a legislatura 2014-2020. Há um paper excelente do Nossa Europe precisamente sobre este tema, enfim, que destaca 3 grandes categorias, não vou estar a dar aqui em detalhe, mas enfim, sobre a saída da crise, os fundamentos da construção europeia e a estratégia europeia para a globalização, e, portanto, um novo equilíbrio político e democrático e influência que estas forças políticas radicais e eurocéticas possam ter sobre os partidos políticos importa para a evolução destes elementos. A orientação política destas forças é, obviamente, diversa, portanto, não vou entrar em detalhe, mas, de um modo geral, podemos dizer que o impacto será que nos temas mais salientes de imigração ao do euro ou mais sensíveis, enfim, como do comércio ou do destacamento de trabalhadores, se torna mais difícil de chegar a acordos. Por outro lado, se tornar mais difícil de avançar em matéria de integração política e económica, é possível que os Estados-membros pensem em fazer um short circuit, andar à volta das instituições comunitárias e levar a cabo o processo de aprofundamento através do método intergovernamental. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a diferenciação, ou seja, a integração diferenciada, enfim, normalmente soluções para, por exemplo, problemas que Portugal enfrenta enquanto Estado-membro da União Europeia poderão ser feitas através desta via, o que poderia agravar as tensões já existentes entre os Estados-membros e as instituições europeias, fragmentando ainda mais a União Europeia. Enfim, em conclusão, um menor apetite para as soluções europeias, decorrente precisamente deste aumento das forças políticas radicais e eurocéticas, em particular da sua influência, poderá atrasar a evolução do projeto de construção europeia e prejudicar quem mais depende da sua continuidade, como aliás marco no final do documento que vos foi apresentado. Estes são os pontos essenciais que me pareceram merecer um destaque para o debate que se segue, que espero que seja obviamente muito enriquecedor. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.